Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos diz que se aproximava o tempo de Jesus subir ao céu. Ou seja, estava se aproximando o momento em que ele iria dar a vida por nós na cruz e que ele iria ser glorificado pelo seu Pai, ressuscitando dos mortos e subindo aos céus. Então, o grande mistério da nossa salvação. Jesus morreu e ressuscitou, subiu aos céus para a nossa salvação. Jesus estava decidido a ir para Jerusalém. Ele sabia o que lhe esperava. Sabia que lhe esperava muitas tribulações, muitas dores e a morte. Mas mesmo assim, ele queria ir para Jerusalém porque sabia que essa era a vontade do Pai. Certamente o Pai não queria que ele morresse, mas queria que ele nos amasse até o extremo e até o fim, porque é o amor que redime. E para nos amar desta forma, ele deveria experimentar a morte. Então ele não teve dúvida, se colocou decididamente a seguir em direção à vontade de Deus. Isso nós devemos aprender hoje no Evangelho, seguir decididamente a vontade de Deus. A nossa vida espiritual não consiste em ter muitos êxtases, em sentir coisas, em ter experiências místicas. Não. A nossa vida espiritual consiste em, diante das provas, diante da secura do coração, diante do silêncio de Deus, caminhar com perseverança e determinação, até cumprir a vontade do Pai. Então, a nossa vida espiritual consiste em perseverar até o fim, cumprindo aquilo que Deus deseja para nós. E no caminho de Jerusalém, Jesus passa por Samaria, não é recebido, e João e o seu irmão queriam que descesse fogo do céu e os destruísse. Como é uma tentação grande, né? Quando alguém nos faz algum mal, querer retribuir com mal. Mas justamente Jesus mostra que aquele que o segue não pode ter esse sentimento, esse pensamento, mas pelo contrário, deve sim desejar o bem àqueles que lhe fazem mal, fazer o bem àqueles que fazem o mal. Uma outra dica, uma outra orientação do Evangelho de hoje. Devemos saber ter paciência com os limites, com os erros dos nossos irmãos. Isso não significa ser complacente, aceitar os erros e transformá-los em virtude, passando a mão na cabeça e dizendo, pobrezinho, coitadinho, não tem problema, todo mundo erra. Todo mundo erra. Sim, isso sem dúvida alguma. Porém, nós devemos ter paciência com os erros dos nossos irmãos, mas ao mesmo tempo orientá-los para a luz, para a verdade. É interessante que, como aqueles apóstolos ouviram aquilo que Jesus ensinou, a tal ponto de São João, aquele que impiedosamente queria que fogo do céu destruísse aquela cidade, se tornou o apóstolo do amor. Isso mesmo, se tornou aquele que testemunharia de maneira tão bonita e tão singular o amor de Deus. E basta ler o Evangelho de São João, as suas cartas, nós vamos ver o quanto este homem foi transformado pela graça de Deus. Então não percamos nunca a esperança também da nossa conversão. Os apóstolos nos estimulam a termos fé e confiança que Deus pode transformar os corações mais endurecidos, a começar pelo nosso. Então peçamos ao Senhor que nesse dia nos ajude a perseverar até o fim, custe o que custar, venha o que vier, aconteça o que acontecer, falem o que falar, mas eu vou cumprir a vontade de Deus. E outra, paciência com os erros dos nossos irmãos, o perdão, também levando em consideração que Deus nos perdoa. Se Ele nos perdoa, devemos perdoar. E também, queridos irmãos, nunca percamos a esperança na nossa conversão e na conversão de ninguém, mas pelo contrário, Deus é poderoso para nos salvar, Deus é poderoso para nos converter. Peçamos a Ele que nos ajude. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém.